amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma legislação específica, o Decreto 4887 de 2003. Professor, de que trata esse decreto, né? Esse decreto aqui trata de uma situação bastante específica, vem regulamentar o procedimento, né? Então vem regulamentar um procedimento previsto na Constituição Federal, lá no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, né? Deu um branco aqui, gente, né? CT, né? O artigo 68. Professor, o que traz o artigo 68? O artigo 78 traz uma característica, né, traz aqui uma prerrogativa, um direito para as comunidades aqui quilombolas, né? Então vamos lá no artigo 68 para a gente entender para que extrai, qual que é o objetivo, qual que é o trabalho deste decreto. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos, chamado de quilombolas, né, que estejam ocupando suas terras e é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos, né? Ou seja, então, o objetivo final desse decreto, né, é reconhecer o direito à propriedade à comunidade quilombola, ou à comunidade dos quilombos aqui, emitindo esse título, né? Claro que esse título ele vai ser revestido da sua propriedade de maneira definitiva. Bacana? Feito isso, vamos para a ementa. Então é o seguinte, ó, o decreto 4887 de 2003, olha, de 20 de novembro, né, a data bem sugestiva aqui, vem o que? Regulamenta o procedimento. Procedimento para quê? Vem comigo aqui, ó, identificação, primeiro ponto, reconhecimento da área, segundo ponto, terceiro ponto, delimitação. Quarto, demarcação. E, finalmente, o que? Titulação. Quinto ponto, né, o último que nós desejamos, o quê? Das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, que trata o artigo 68 do ato das disposições constitucionais e transitórias. Então, o objetivo desse trabalho, o objetivo dessa aula é explicar para vocês como é que é o procedimento. Então aqui, esta lei vai tratar de um procedimento, ok? Professor, difícil? Não, não é nada difícil, tudo tranquilo. Se você assistir essa videoaula e depois fazer 2 leituras desse decreto, eu tenho certeza absoluta aí que você acertará todas as questões do decreto 4887, tá? Ok, vem comigo. Artigo 1º do decreto, vamos lá, né? Os procedimentos administrativos para a identificação, olha aí, primeiro, identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e a titulação, né, ou seja, é o que já está na ementa da lei, da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescente das comunidades dos quilombos que trata o artigo 68, serão procedidos de acordo com o estabelecido nesse decreto. Ou seja, o parágrafo 1º, já expliquei, o artigo 1º, e já expliquei para vocês, né, que está lá na emenda. Então, esse é o trabalho desse decreto, né? Artigo 2º, né? O que diz aqui o artigo 2º, professor? O artigo 2º, ele vem conceituar, ele vem trazer um norte, o que significa um remanescente de comunidade de quilombos, né? É muito importante isso, né? Por quê? Porque se não tiver essa orientação, qualquer grupo ali pode se autotitular que está naquela terra ali há mais de 50, 60, mais de 100 anos, por exemplo, e ali requerer a sua propriedade. Então, a lei, o legislador, fez o quê? Uma conceituação, quais são os requisitos necessários para considerar remanescente da comunidade dos quilombos. Por quê? Porque somente esses remanescentes têm direito a vai ter direito à titulação, à propriedade, do título definitivo da sua propriedade. Professor, eu vi aqui a DIN 3239, sim, né? Esse decreto aqui é um decreto de 2003, Em 2004,
o antigo partido PFL, Partido da Frente Liberal, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, né? E aí, professor, está suspenso, não está suspenso? A princípio, né, o pedido de liminar foi concedido, né? De forma preliminar foi concedido. Só que agora, recentemente, em 2018, o mérito dos motivos da ADIM foi julgado. E, por maioria, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente os motivos do pedido. Logo, tudo o que eu vou explicar aqui para vocês está em pleno vapor, em pleno vigor. Bacana? Claro que tem que estar. Esse dispositivo aqui é muito importante até para corrigir aí as injustiças dos nossos ancestrais da história do Brasil, né? Então vamos lá. Bacana, ou seja, resumindo, o que eu vou falar para vocês aqui? Que todos os dispositivos aqui estão valendo. Bacana a pesquisa que eu fiz na DIN 3239. Então vem comigo, vamos explicar para vocês aí o que é o considerado remanescente das comunidades de quilombos. Para fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo o critério de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas com a presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então aqui é o conceito das comunidades de quilombo, remanescentes das comunidades de quilombo. Por que remanescentes? Porque antes eles eram os escravos, não precisa contar aqui essa história para vocês, eles fugiam das casas dos senhores, né? E tinha sua resistência nos quilombos, né? Então está aqui para vocês, esse aqui é o conceito de remanescentes da comunidade quilombola. Vem comigo aqui. Ainda falando da comunidade quilombola. Para os fins deste decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. Então, a própria comunidade tem que atestar e autorreconhecer essa situação de remanescente de comunidade de quilombos, né? Professor, quer mais? Opa, vem comigo aqui, né? As terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Professor, o que está em jogo aqui? O que está em jogo nesse decreto é exatamente isso, ó, as terras, né? Ó, então, são terras ocupadas, né? São terras, ou seja, não é qualquer terra, né? São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, as terras que são utilizadas, olha, para a garantia da sua reprodução, sua casa, né? Física, reprodução física, social, econômica e cultural. Ok. Então, essa terra aqui, que é utilizada para essa finalidade, que é essa terra aqui que será objeto da titulação, da regularização do título da propriedade da terra, né? Vem comigo aqui. Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para instrução procedimental, né? O que acontece, né? Eu tenho que falar um pouco da história, né? Para explicar melhor esse decreto. Então, antes, né, no Brasil, antes lá em 1888, né, que foi a Lei Áurea, a abolição da escravatura no Brasil. Então, antes da formação, as pessoas o quê? Os escravos, né, os negros, né, eles fugiam das fazendas, né, eles fugiam e iam para os quilombos, né, ali ficavam, né, ali ficaram anos e anos isolados, teriam que ser longe, né, dos centros urbanos, ficavam afastados. Passaram os anos, passaram décadas, centenas de anos em relação a isso,
eles não tinham ainda, estavam ali morando naquela propriedade ali, naquela residência, estava lá, estava morando lá. E aí, professor? Só que o título da terra não era deles. Quando você não tem o título de terra, você corre todo e qualquer risco da propriedade, né? Muitos podem estar reivindicando essa propriedade no lugar dos quilombolas. Então, a Constituição lá em 1988, e agora com esse decreto aqui, ele tentou o quê? Regulamentar essa situação, ok? Ótimo. Então, está aqui para vocês o conceito de remanescente da comunidade quilombola, que é o público-alvo desse decreto, né? Vem comigo aqui. O artigo 3º. O artigo 3º ele é importante, porque o artigo 3º vai delegar, vai atribuir a responsabilidade para o INCRA. O INCRA vai ser o responsável para conduzir esse processo administrativo no fim da demarcação e regulamentação da titulação da terra da comunidade. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Então, olha só, então, o produto de quem? Do INCRA, que está vinculado no Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que ele vai fazer? O INCRA tem a obrigação de identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos estados, do DF e dos municípios. Então, o INCRA ele vai estar aqui respondendo aqui pelas propriedades da área da União, né? Claro, da área do estado, DF e municípios, ok? Vem comigo aqui, né? Parágrafo 1º. O INCRA, atenção, deverá regulamentar os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos dentro de 60 dias da data da publicação do decreto. Com certeza, nós estamos falando já aí muito tempo aí, 15, 16 anos aí, 15 anos o que da edição do decreto. Então, com certeza, o INCRA já tem todo o regulamento, a instrução normativa para a identificação da terra das comunidades. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Para fins desse decreto, quando a gente fala assim, para fins deste decreto, né? Qual que é o fim desse decreto? É a regulamentação das terras dos quilombolas. Pronto, ok, né? Então, o decreto está autorizando o INCRA, ou seja, o presidente da República fez a edição desse decreto. Então, está autorizando o INCRA a fazer o quê? O INCRA, para o fim deste decreto, poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do DF, organizações não governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente, né? Ou seja, o presidente aqui, através desse decreto, possibilitou o INCRA aí, né, buscar parceiros no sentido de fazer acontecer os fins deste decreto, que é a regularização aí fundiária da terra dos quilombolas, né? Parágrafo 3º, vem comigo, né? O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA. Opa, professor, iniciado de ofício pelo INCRA. O que significa de ofício pelo INCRA? Significa dizer pela vontade do órgão, né? Ou, esse ou aqui diz tudo, por requerimento de qualquer interessado. Ou seja, então temos duas formas de o processo administrativo dessa legitimação do reconhecimento ocorrer. Primeiro, né, uma vontade de ofício do próprio INCRA, se o INCRA ficar sabendo de alguma comunidade quilombola que esteja na situação do público-alvo do decreto e tem o dever, obrigação de iniciar o processo. Ou uma comunidade aí quilombola que a contenha, né? Essa comunidade ela possa o quê? Iniciar o processo, o procedimento administrativo. Gente, isso aqui é procedimento administrativo, tá? É procedimento administrativo porque ele vai acontecer 100% no âmbito da administração pública, né? Parágrafo 4º, né?
e último parágrafo aqui deste artigo, né? Olha só, a autodefinição, tá? Que trata o parágrafo 1º do artigo 2º. Professor, o que é essa autodefinição? É a própria comunidade reconhecer que ali se trata de um caso de remanescente de quilombola, né, de comunidade quilombola. Ok. Deste decreto será a autodefinição, não é qualquer declaração que tem que fazer. Tem que ser inscrita no cadastro geral junto à Fundação Cultural Palmares, né? A Fundação Cultural Palmares. Então, a comunidade, antes de qualquer coisa, ele da autodefinição, ele vai ter que se inscrever, buscar o registro, o cadastro, lá na Fundação Cultural Palmares, que expedirá a certidão respectiva na forma do regulamento. Então, vai ser expedida, tem regras, tem critérios aqui, e desse regulamento, tá, ele vai ter que fazer essa autodefinição, então tem que ter essa declaração aí, essa certidão da Fundação Cultural Palmares, né? Fundação Palmares aí, né, só para você ter uma ideia, é de dia 20 de novembro de 1988, né? Data bem sugestiva, né? Bacana? Vem comigo. Parágrafo 4º, né? Vem comigo aqui. Quem que é responsável, tá? Dentro da parte da Administração Pública Federal por esse produto, né? Nós já vimos que a condução vai ser pelo MDA e pelo INCRA. Compete à Secretaria Especial de Políticas e Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República assistir e acompanhar. Tá? Então, a Secretaria Especial de Políticas e Promoção de Igualdade Racial vai assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Por que os dois? Porque os dois órgãos são responsáveis pela regularização fundiária. Olha só, nas ações de regularização fundiária, para garantir o direito étnicos, né, étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos nos termos de sua competência legalmente fixada, né? Bacana, professor, é só a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial? Não, tem outro órgão também. Olha só, vou marcar aqui para vocês aqui, ó, assistir e acompanhar. Aí, ó, assistir. Esse assistir aqui é dar condições para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA trabalhar e acompanhar suas atuações, né? Também o quê? Tem um trabalho lá para o Ministério da Cultura, porque isso aqui faz parte da nossa cultura, resgate histórico da nossa cultura, né? Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, também, olha aí, ó, assistir e acompanhar, tá? Assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir a preservação da identidade cultural. Aqui o produto é bem específico, ó, para garantir a identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto nesse decreto. Essa última parte aqui do artigo 5º, ó, contestação, tá, ao procedimento. A gente vai perceber, a gente vai um pouquinho mais para frente, salvo engano, no artigo 7º, ele vai falar o seguinte no artigo 7º, né? Vai abrir um edital com prazo onde qualquer um pode contestar aí o procedimento administrativo da regularização fundiária. Então, diz aqui que a Fundação Cultural dos Palmares, ele vai também ajudar a derrubar essas contestações, né? Ok? Aqui, ó, da igualdade aqui vai falar direitos étnicos e territoriais aos remanescentes. Aqui é identidade cultural. São duas coisas diferentes, né? É claro aqui que o legislador, o examinador, pode estar trocando aqui as posições, né? Artigo 6º, vem comigo aqui, né? Fica assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombolas a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. Ou seja, aqui, então, o artigo 6º do decreto garante, tá, a comunidade a participar, ali está escrito claramente, todos os atos, né? Preste atenção, o examinador pode
cobrar isso diretamente ou para os seus representantes. Ok, né? Então o artigo 6º garante a participação dos quilombolas. Ok. E o artigo 7º, professor? Qual que é o trabalho do artigo 7º? O trabalho do artigo 7º já é o quê? Já que a gente já vai o quê? Começar a dar estrutura, corpo ao procedimento administrativo. Aqui começa já o processo, né? Então vem comigo. Então o INCRA, por que o INCRA? Porque nós vimos que o presidente, né, assim quis que o INCRA cuidasse desse produto. Após concluir os trabalhos vem comigo aqui, ó, campo de identificação. Ó, primeiro trabalho. Então a equipe do INCRA vai ter que ir lá no campo de identificação, identificar tudo, né? Segundo, a delimitar, ó, vai o quê, ó? Delimitar a área dos quilombolas. Terceiro, vai fazer um levantamento ocupacional da terra, ok? Da terra, né? E quarto, né, cartorial. Professor, por que cartorial? Porque, né, uma comunidade aqui tem dificuldade de defender seus interesses ao longo dos anos, né? Ficaram isolados. Pode ocorrer o seguinte, que algum fazendeiro lá tem uma escritura que seja parte da área deles. Então, por isso que tem que fazer o quê? O levantamento cartorial, dos cartórios da área, né? Então, o INCRA, depois dessas 4 etapas aqui, publicará edital. Olha aí, publicação do edital. O edital significa que vai se tornar pública aquela situação, por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da Unidade Federada aonde se localiza a área sob estudo. Então, o edital, atenção, tem que ser 2 publicações consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado da respectiva federação. Bacana, né? Contendo as seguintes informações. Então, depois de todas essas fases de campo, identificação, delimitação, levantamento ocupacional, cartorial, ele vai fazer essa publicação. Essa publicação, o decreto deu parâmetros para que ela ocorra. O que tem que ter de informações? Denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos quilombolas, claro, né? A circunscrição judiciária ou administrativa em que está situada o imóvel, né, a terra, a área, limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas e, finalmente, o último dispositivo, títulos, registros, matrículas, eventualmente incidentes sobre as terras consideradas susceptíveis de reconhecimento e demarcação. Então, ele vai tornar público esse processo, né? Justo? Claro, mais do que justo, né? Vem comigo aqui. A publicação digital será afixada na sede da Prefeitura Municipal aonde está situado o imóvel, né? Olha aí, qual que é a intenção aqui do legislador? Qual que é a intenção aqui do Poder Executivo? É tornar público, é publicar, informar o máximo possível dessa situação, né? Parágrafo 2º. O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada. Então, além de publicar, fazer 2 publicações, afixar na prefeitura, ele vai notificar ainda, aqui uma notificação pessoal, todos os ocupantes aí da área dos quilombolas em questão. Bacana? Pronto, então esse aqui é o artigo 7º. Agora o artigo 8º, né? Artigo 8º, vem comigo aqui. Tá? O que diz aqui? Né? Primeiro tornou público, né? Depois tornou público, certo, né? Aliás, isso aqui é o seguinte, isso aqui ainda está na fase, tá? Antes do edital, né? Após o trabalho de identificação e delimitação, tá? Identificou a área e delimitou a área. E aí, professor? Aqui é antes da publicação do edital, né? O que acontece? Dentro da própria administração pública tem vários órgãos ali que têm relacionamento ali naquela área, né? Por exemplo, se tiver numa área de fronteira, a área de fronteira, aquela área quilombola ali, a área de fronteira é o quê? É segurança nacional.
Se for uma área de proteção ambiental, não pode mexer. E aí? Então, o legislador, sabiamente, fez o seguinte: após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados para o prazo comum de 30 dias opinar sobre as matérias de suas respectivas competências, né? Ou seja, o INCRA avisando a própria administração pública que está acontecendo isso, né? Quais são esses órgãos aqui, né? Vem comigo aqui. Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, né? IPHAN, né? Então aqui é o nosso patrimônio histórico nacional, faz parte, né, da comunidade, com certeza. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, meio ambiente no meio aí, né? Pode ser uma área de proteção ambiental. Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ok, né? Tá lá, né? Secretaria do Patrimônio, porque pode ser área o quê? Pode ser área da União. Fundação Nacional do Índio, FUNAI, pode ser área indígena, né? Pode estar conflitando a área, o mesmo espaço com a área indígena. Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, olha que coisa interessante, o Conselho de Defesa Nacional pode ser uma área de fronteira, por exemplo, e a Fundação Cultural Palmares, né, que tem que ficar a par disso. Então, esse artigo 8º é para comunicar à própria administração. Parágrafo único, vem comigo. Expirado o prazo de 30 dias, e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, dar-se-á como tácita, ou seja, aceitou, tá, a concordância com o conteúdo do relatório técnico, né? Então tá aí para a galera aí o artigo 8º, né, do próprio órgão, né? Da própria administração pública. A gente fica, depois a gente trabalha muito tempo nessa área de administração pública, de gestão, né? E a gente percebe que o Estado vai ficando cada vez mais burocrático, né? Burocratizado, é isso mesmo, né? Nono, vem comigo. Aqui já é depois da publicação do edital, tá? O que acontece? Depois que publicou o edital, foi na prefeitura, fez a notificação. E agora? Agora a administração pública vai abrir o quê? Um prazo para alguém contestar, não concordar naquela situação. Todos os interessados terão um prazo de 90 dias após a publicação e notificação a que se refere o artigo 7º, que é a publicação do edital, para oferecer contestações ao relatório. Olha aí, ó. Oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes. Professor, o que significa essa contestação aqui? O cara não aceitou, entendeu? O cara não aceitou essas regras aí. Aí ele vai contestar, só não pode, ele tem que contestar, ele vai ter que apresentar as provas, porque isso aqui é um procedimento administrativo, né? Olha aí, começou o procedimento a andar, publicou o edital. No primeiro, ele teve que pegar a declaração lá de alta definição, lá da Fundação Palmares, fez o processo, né? Teve a publicação digital. Gente, até chegar na publicação digital vai longe. Esse aqui é um processo de anos e anos, né? Ok? Vem comigo, claro que tem um parágrafo único aqui. Não havendo impugnações, que é muito difícil ocorrer isso, ou sendo rejeitadas, o cara fez a contestação, foi rejeitada. O INCRA concluirá o trabalho de titulação. Né? Titulação. O que é o trabalho de titulação? É para emitir o título de propriedade, a outorga de propriedade aí, né? Da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombolas. Ok? Então tem a contestação. Vem comigo. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em terrenos de marinha, olha só, né? Aqui está outra situação. A terra agora, ele vai incidir o quê? Ó, terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos. E aí? Aí o INCRA, tá, e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título, né? Então ele não falou aí, né? Ele vai expedir o título, mas neste caso, como há uma propriedade da União, o que ele está falando aqui? Vai ter que chamar a Secretaria lá do Patrimônio, né? Secretaria do Patrimônio.
para verificar como é que vai tratar esta situação, né? Ok. Artigo 11, né? Vem comigo aqui. Tá, vem comigo aqui. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, né? Conservação é o quê? Meio ambiente. Sobreposta, então aqui tem uma área de preservação e a área pleiteada está dentro da área de conservação, um pedaço, né? As áreas de segurança nacional, ou lá na fronteira, né? Segurança nacional, faixa de fronteira e as terras indígenas, né? Aí nós já envolvemos várias pessoas, né? O INCRA, o IBAMA, que é da conservação, a secretária executiva do Defesa, que é a Segurança Nacional e Faixa de Fronteira, indígena, FUNAI, e a Fundação Cultural Palmares, tomarão medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade dessas comunidades, conciliando com o interesse do Estado, né? Então não tem como ali, por exemplo, principalmente em área de fronteira, ali conceder um título da área de fronteira, porque pode colocar em risco a segurança nacional. Então eles vão ter que sentar todo mundo, tá? Inclusive, claro, a gente já viu que que os quilombolas podem participar diretamente, ou ele pode, através do seu representante, eles vão estar discutindo aí qual que é a melhor solução desta situação, né? Vamos lá, artigo 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras e propriedade dos estados, aqui agora está o quê? Incidindo na terra dos estados, do DF, dos municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação. Ora, se é a terra do Estado, então o Estado que vai ter aí que prosseguir esse trabalho para titular aí, conceder o título de crédito, né? Ótimo, né? Então nós falamos aqui, ó, tá sobrepostos aqui conservação, segurança e terra de índio, né? Aqui, outro lado aqui, agora é terra que está dos estados, né? Professor, e a propriedade particular? Tá? E se tiver uma fazenda lá, com escritura tudo, né? Aí, ó, tá aqui, ó, desapropriação. Tá aí, tá? Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos, título de domínio particular. Olha aí, particular, domínio particular de terceiros. Tá? E aí? Vem comigo. Não invalidado por nulidade, ou seja, ele realmente é dono daquela terra. Prescrição ou comisso, né? E nem tornando ineficaz por outros fundamentos será realizada a vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção de atos necessários à sua desapropriação quando couber. Então aí para a galera vai ser objeto de desapropriação. Claro, quando a terra for dele mesmo, né? Não invalidado aquele ato, porque às vezes ele pode ser um poceiro, né? Aí não tem jeito, né? Para fins desse decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel da propriedade particular, operando as publicações editalícias do artigo 7º, efeitos da comunicação prévia. Ou seja, o INCRA não tem a obrigação de ir lá avisar o cara, então aqui está falando que ele pode entrar na propriedade particular dele, né, que não vai ser invasão de propriedade. Então, uma excludente aí de ilicitude, né? O INCRA regulamentará as hipóteses susceptíveis de desapropriação, com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da cadeia dominicial de imóvel até a sua origem. Então ele vai vasculhar realmente a propriedade, se é dele mesmo, né? Bacana, vamos lá, vamos caminhar aqui nosso estudo aqui. Artigo 14, vem comigo aqui. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos. Opa! Prof, o que é isso? Vamos lá, desenhozinho para a galera aí. Vamos supor que esse aqui seja a propriedade dos quilombolas, né? Aí verificada a presença de ocupantes, né? Nessa área aqui, ó, tá? Vamos colocar perto da divisa, né? Pronto, ó. Tá?
esta área aqui, essas 3 áreas aqui, estão sendo ocupadas por 3 famílias diferentes. Isso que está dizendo isso aqui. Verificada a presença de ocupantes A, B e C. Pronto, A, B e C, está aí, né? E agora, professor? Aí a legislação trouxe o quê? O INCRA. Então, o INCRA, olha só, aqui está o INCRA, tá? Então, o INCRA, ó, acionará os dispositivos administrativos e legais. Esses legais aí são ações cabíveis, né? Quais são essa reintegração de posse, por exemplo, né? Aqui, ó, a saída, né? Para o reassentamento, né? Ou seja, esses caras aqui, o INCRA pode promover o reassentamento. Claro, fora da área dos quilombolas, né? Das famílias dos agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária. Agora, o A, o B e o C tem que ser clientela, tem que ser público-alvo da reforma agrária, né? Ou indenização das benfeitorias de boa fé quando couber. Ou seja, o INCRA tem essa autorização pela legislação. Bacana? Entenderam o artigo 14? Ótimo, né? Vamos aqui só apagar e vamos continuar. Vamos para o artigo 15, né? O que diz o artigo 15? Durante o processo de titulação, o INCRA, durante o processo de titulação, ou seja, não foi expedido ainda o título, né? Observe que o decreto, ele realmente é um decreto que define procedimentos administrativos, né? Passo a passo, né? O INCRA, então vai lá, garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da titulação de suas terras, né? Então ele vai, durante o processo, então o INCRA vai defender. Então vamos supor que durante o processo de titulação, não é um processo rápido, isso eu garanto para você, é um processo que demora anos e anos. Durante esse processo, se ocorrer, por exemplo, qualquer questão judicial decorrente da titulação, o INCRA ele vai ser o responsável para promover a defesa da comunidade quilombola, né? Bacana, ótimo, com certeza, né? Isso aqui é um ganho gigantesco, né? Artigo 16, vem comigo aqui, né? Artigo 16, aqui já está aqui, ó. Agora, artigo 16, no momento, já expediu o título, ó. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, já foi reconhecido. Aí vem com trabalho para a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica em todos os graus aos remanescentes das comunidades dos quilombos para a defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial, da área delimitada e da utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestarem essa assistência, né? Opa, vem comigo aqui. Vamos explicar esse cara para você, tá? Vou explicar para você. Então, durante o processo de titulação, quem é o responsável pela defesa vai ser nada mais menos que o INCRA. Aqui é após, né? Então, após a titulação, o responsável aqui vai ser a Fundação Cultural Palmares, né? Tá, contra quem, professor? Aqui tá, né? Para que ele vai dar essa assistência jurídica, né? Ó, para defesa da posse, olha aqui, defesa da posse, tá? Contra esbulhos e turbações, tá? Professor, esbulhos e turbações, né? Gente, esbulhos e turbações faz parte do direito das coisas. Eu sei, porque eu, professor Luiz, aí, graças a Deus aí, tá faltando pouco aí para finalizar minha caminhada da OAB, tá? Então, eu já estudei isso na faculdade, isso é direito das coisas, direito civil, onde trata da posse, né? Então, esbulho e turbação. Professor, e aí? De exemplos, é quando alguém
entra, né, de forma forçada ou forma mansa, onde alguém está atrapalhando ali a tramitação ali da propriedade, ou seja, esbulho e perturbações aqui, ó, turbações, esses dois caras aqui, ó, vai prejudicar a posse. Então, na defesa da posse contra esbulho e turbações, a Fundação Cultural vai dar toda a assistência jurídica para a proteção da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades e órgãos que prestem essa assistência. Então, está aí para a galera, então atribuiu essa tarefa para a Fundação Cultural. Vem comigo. A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos da Defensoria Pública quando estes órgãos representarem em juízo os interesses dos remanescentes das comunidades quilombolas nos termos do artigo 134, né? O artigo 134 da Constituição é exatamente o artigo que trata da Defensoria Pública, né? O que está acontecendo isso? Caso, né, venha uma Defensoria Pública abraçar a defesa, a causa aí, tá certo? Da defesa, a causa da comunidade quilombola, a Fundação Cultural Palmares está na obrigação de dar assessoramento à Defensoria Pública, né? Ótimo, né? Ou seja, a legislação aqui também ela não se preocupou em apenas dar o título de posse, né? Se preocupou também em manter a posse, essa propriedade dessa terra, ok? Ótimo. O artigo 17 vai trazer o quê? Características desse título de posse, né? Por exemplo, professor, depois que a comunidade está lá, ele recebeu esse título de posse, a comunidade decide vender a área, todo mundo quer assinar, né? Ah, aqui é muito longe da cidade, não sei o quê, a terra não está tão boa, tem uma pessoa interessada, nós podemos vender essa área? Não pode. Então, o artigo 17, perdão, do decreto vai trazer as características desse título de propriedade que a comunidade vai receber. Vem comigo, vamos explicar essas características. A titulação prevista neste decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo. Parou! Outorga de título coletivo significa dizer que não tem apenas um dono, é toda a comunidade, né? E pró-indiviso. O que é o pró-indiviso? Não pode ser dividido esse título. As comunidades que se referem no artigo 2, que lá atrás, que são as remanescentes de comunidade quilombola, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, saiu, ou seja, não pode alienar, não pode vender esta propriedade, né? Imprescritibilidade, não vai prescrever o direito da propriedade. E impenhorabilidade, não pode ser objeto de penhora. Se alguém da comunidade ou a comunidade está devendo algum banco ou alguém, essa terra não pode ser dada como garantia para pagamento dessa dívida. Então, o artigo 17 traz as características desses títulos. Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas, né? Então, as comunidades têm a sua associação legalmente constituídas, né? Artigo 18, vem comigo. Os documentos e os sítios detentores de reminiscência históricas dos antigos quilombos, tá, encontrados por ocasião do procedimento de identificação, devem ser comunicados ao IPHAN, que é o protetor do nosso patrimônio histórico, né? Vem comigo, parágrafo único ainda do IPHAN. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir processo para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, a Fundação Palmares também vai proteger esse nosso patrimônio, né? E agora, pessoal, agora é o artigo 19, né? O artigo 19, um dos últimos artigos da legislação, esse artigo 19 tem o seguinte objetivo: vem constituir aqui, ó, um comitê gestor, tá? Um comitê gestor na administração pública para elaborar um plano, né, de desenvolvimento aí para atender os remanescentes. Então, vem comigo. Fica instituída, pelo artigo 19, comitê gestor para elaborar, no prazo de 90 dias, plano de etnodesenvolvimento destinado
aos remanescentes das comunidades de quilombos, integrado por um representante, olha aí, um representante de cada órgão a seguir indicado. Ou seja, a gente vai ver agora a composição. A composição desse comitê gestor é bastante grande, né? Vem comigo, um representante da Casa Civil, dos ministérios, um da Justiça, Educação, Trabalho, Saúde, Planejamento, Comunicação, Defesa, da Integração Nacional, da Cultura, Meio Ambiente, Assistência Social, Esporte, Previdência Social, Turismo, das cidades, do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, tá? E, finalmente, as Secretarias Especiais da Presidência da República, de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, Aquicultura e Pesca e Direitos Humanos, né? Então, tem esse comitê integrado aí, multifuncional, né? Comigo, o comitê gestor será coordenado, olha só, quem que vai coordenar esse cara aqui, será coordenado por esse cara aqui, o A, pelo representante da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né? E o último parágrafo do artigo, né? Opa, tem mais coisa? Não, tem mais um ainda. Os representantes do comitê serão indicados pelos titulares dos órgãos, né? No caso, os ministros, né? Os secretários, ok? Referidos no inciso 1 a 4, todos eles, e designados pelo secretário especial de Políticas de Promoção à Igualdade Racial. Professor, explica esse procedimento aqui, né? Tá, vamos supor lá a Secretaria de Direitos Humanos. Então, o titular da Secretaria dos Direitos Humanos vai indicar esse cara. Vai indicar para quem? Para o secretário de Política e Promoção de Igualdade Social, para o secretário. E o secretário vai fazer o quê? A designação, tá, para prover esse comitê. Parágrafo 3º. A participação no comitê será considerada prestação de serviço público relevante, olha aí, quem quiser, né? Não remunerada, ou seja, não é remunerado, não há o pagamento daquele famoso jeton, né? Pagamento jeton aí. Vamos lá, artigo 20, né? Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura, né? Então, o legislador pensou em tudo, né? Depois que tem o título que está lá, ele pensou o quê? Em condições para o seu desenvolvimento, né? Então, tem atendimento preferencial, tratamento. Artigo 21. As disposições contidas neste decreto incidem sobre os procedimentos administrativos de reconhecimento em andamento em qualquer fase que se encontrarem. Ou seja, lá na sua edição em 2014, né? Nessa edição desse 2004, aliás, né? Se tiver algum em andamento, vai adotar esse procedimento aqui, que é bem mais fácil. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão regras de transição para transferência dos processos administrativos e judiciais anteriores à publicação deste decreto, né? Bacana, né? Artigo 20, vem comigo aqui. A expedição do título, do papel, da escritura e o registro cadastral a ser protocolado pelo INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie. Então, a comunidade não tem gasto nenhum. Essa aqui é uma ação da administração pública, né? Independentemente do tamanho da área. Isso aqui é interessante, né? Então, não pode ter tabela. Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombolas em formulários específicos que respeitem suas características econômicas e culturais. Pronto, né? O artigo 23, quem vai pagar a conta? Vem comigo. As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual. Para tal finalidade, observados os limites de movimentação e empenho de pagamento.
Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se o decreto de 2001, 20 de novembro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva. Este é o decreto 4887 de 2003, né? Pronto, terminamos aí mais uma aula específica, né? E como sempre, a gente faz o nosso encerramento, né? Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos, né? É preciso que a lei seja igual perante a todos. Muito profundo isso, hein? Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se quiser. Fui. Tchau. Clique like.